Desde o início dos tempos, o homem se sente angustiado com as perguntas que parecem fundamentais para definir o significado da sua vida e dos seus objetivos. O que somos e onde estamos? A vontade de descobrir o mundo dá origem à palavra educação. Nascida na expressão latina ex dulcere, a palavra designa a jornada da nossa vida interior para a descoberta da realidade que nos cerca. Não há civilização conhecida que tenha deixado de tentar se educar, utilizando o conhecimento como motor de sua história, de seus sonhos, costumes e objetivos. Educar-se é a capacidade de herdar o conhecimento da humanidade e tentar levá-lo adiante. É uma complexa corrente onde, em cada elo, ajudamos a construir a visão de mundo que temos e a forma que entendemos a nossa própria vida. Nos tempos antigos, a educação nasceu para buscarmos o que é a verdade. Pense nessa pergunta e no impacto que a resposta dela pode ter. O certo e o errado, o bem e o mal, os valores, os objetivos e os costumes de um povo estão ancorados na compreensão que a civilização tem dessa pergunta. A Grécia Antiga forjou seu nome na história por desenvolver algumas das primeiras formas de perseguir a ideia de verdade. Foi no começo da filosofia que metodificamos o nosso desejo de conhecer. Criamos as primeiras escolas, onde aqueles que eram tidos como os grandes sábios guiavam seus alunos para serem capazes de perseguir essa ousada ideia: reconhecer a verdade. Se você pegar na Grécia Antiga, boa parte dos aristocratas preferia confiar a educação da criança aos cuidados de um tutor. É onde havia justamente um tutor que você reconhecia como uma pessoa sábia, ou como uma pessoa que tinha conhecimentos especiais. Então você vê o exemplo de Alexandre Magno, né? Seu pai podia colocar ele numa escola e podia contratar alguém. Ele preferia escolher o Aristóteles para ser o tutor. E provou ser muito acertada essa escolha. A filosofia, os pré-socráticos chamados, né, eles estavam muito apoiados pois em mitos, havia uma coisa muito mais supersticiosa, então havia um certo desprezo pela realidade e pela racionalidade. Então, de fato, chegam os grandes Sócrates, Platão, Aristóteles, que percebem que é possível, sim, pela nossa própria natureza, captar a verdade pela observação, que por trás, depois de uma maçã que cai, tem algum causador por isso. Então, através dos princípios da causalidade, o princípio da não contradição e através desses princípios filosóficos, as pessoas começam a construir umas bases em que chegam, com certeza, a um primeiro princípio, a um primeiro movimento. É aí que começa a ciência. A ciência é a busca da verdade pelas causas. Eu não falei para vocês que a atividade contemplativa é o ápice da humanidade? O que é atividade contemplativa? É atividade racional, é atividade de olhar para as coisas e desvendar as causas nas coisas, de buscar a teoria. Teoria em grego é visão, é buscar ver aquilo que está por trás das coisas. Por Aristóteles, nós amamos a perfeição e Deus é o exemplo de perfeição, Deus é o exemplo de vida racional plena. Então nós, por amar a Deus, nos dirigimos a Deus e nos aperfeiçoamos, nos aproximando da vida que Ele tem. Essa educação que a gente diz assim, não, eu tenho que estudar porque eu quero ser médico, advogado, administrador, psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Não, isso aí já é uma coisa bastante nova, né? As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa e uma pessoa livre. E essa visão de liberdade é a função principal da educação desde a Grécia Antiga. Não só a liberdade, primeiro a liberdade interior, a liberdade civil, a liberdade social, a liberdade da própria família, da minha cidade e por aí afora. O uso da razão para descobrir o mundo foi a herança da Grécia Antiga para as nossas vidas. Do outro lado do mapa, uma civilização perseguiu objetivos semelhantes de outra forma. No lugar onde hoje abriga Israel, foi inaugurada uma diferente interpretação de como investigar a verdade que nos acompanha até os dias de hoje. Foi com o profeta Abraão que a primeira civilização com a crença em um único Deus foi construída. A verdade chegava ao povo através do profeta, que a recebia direto de Deus e desfrutava da confiança de seu povo para comunicá-la. As escrituras sagradas e os testemunhos envolvendo o profeta eram a verdade que deveria ser investigada e interpretada para ser posta em prática.
Esse era o fundamento da civilização que pautou o início do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Ao longo do tempo, os métodos filosóficos da razão e os povos religiosos foram se encontrando, até se unificarem no alto da Idade Média, quando as obras gregas foram traduzidas e os métodos tidos como pagãos foram se reincorporando nas formas de estudo dos mosteiros e escolas da época. Quando é que vai surgir o diálogo direto? Quando os padres tiveram que dialogar com as comunidades, responder a perguntas delas. E aí isso foi sendo integrado. Aristóteles era visto como uma espécie de materialista impossível de entrosar com a revelação cristã. Até que vai chegar Boécio, que vai mostrar que Aristóteles é plenamente adaptável. Só que o cara, ele mostrou em alguns elementos do discurso também. Aí com São Tomás de Aquino, meu amigo, aí o Aristóteles passa a virar puseram uma batina no cara, né? Ele virou o padrão da parte racional da igreja. Então você tem uma visão mais de pensamento teórico e especulativo dos gregos e tem uma visão mais pragmática, administrativa e jurídica dos romanos. A união dessas duas coisas com o cristianismo é o Ocidente. Deu para entender?